Glória a Deus. Vamos ler com o favor de Deus, vamos ler com o favor de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfémia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, e dele o dragão, seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra em nosso coração. Glorifica o teu nome em nossa vida. Querido Espírito Santo, damos-te graças da palavra, que hoje possa estar firmada dentro da nossa alma. Uma palavra tão límpida, tão clara. Unge, Senhor, para que eu possa ministrar essa palavra de acordo à tua perfeita vontade. Tudo que não vem de ti seja afastado. Todo pensamento que não serve seja retirado. Tudo que não seja para edificar seja cortado totalmente. Apenas segundo a tua vontade, assim opera, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. O que é que a Bíblia identifica aqui como a besta? Basicamente, o que a Bíblia identifica como a besta, de facto, é um conceito muito querido, muito amado e muito desejado pelo mundo. O que a Bíblia identifica como a besta, que basta-lhe o nome para perceber que não é nada de bom do ponto de vista de Deus, de facto, Deus está a falar aqui claramente sobre algo que acontece através da história. De tempos em tempos, há uma sucessão de eventos, uma sucessão de acontecimentos, e o aparecimento, o surgimento de certas pessoas que corporizam em si, que congregam na sua própria pessoa e na sua própria personalidade. É uma confluência de vetores de vária ordem que fazem com que concorra tudo para acontecer um fenómeno extraordinário, a que nós, através da história, chamamos, da história da civilização, chamamos a sucessão dos impérios. No entanto, Deus chama a isto a besta. Para que não haja dúvidas, aqui no livro de Apocalipse está um resumo, um concentrado do resumo do que estava escrito antes no livro de Daniel, no capítulo 7. Daniel, do capítulo 7, estes diferentes bestas, animais, símbolos, simbolizados por animais, estão descritos. Está feita a descrição deles, com mais detalhes e pormenores.
E para aquelas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, não acreditam nos fenómenos espirituais, não acreditam nas coisas espirituais, não acreditam na fé, não têm fé, que dizem que não acreditam em nada, alguns deles com quem falei, a minha pergunta vai direta logo para lhes perguntar se acreditam na história. Normalmente todos dizem que acreditam na história. São factos provados, são coisas palpáveis, são coisas que existiram e, portanto, na história não tem razões para não acreditar. E disse, ainda bem que não tem razões para não acreditar na história, porque Deus também usa a história como um meio de se afirmar na sua presciência divina. Quer dizer, na sua capacidade de saber antecipadamente o que vai acontecer. Porque se nós nos dirigirmos a uma biblioteca qualquer, ou uma livraria à procura de um livro de história, a narrativa da história é feita a posteriori. Quer dizer, depois de ter acontecido os fenómenos da história, é feita uma narrativa em retrospectiva, dizendo que no ano tal, durante o tempo do senhor fulano tal, aconteceram estas coisas e aquelas e outras, etc. Mas Deus dá-se ao luxo de contar a história antes dela acontecer. Sendo Deus como Ele é, e sendo o Senhor da própria história, Ele sabe o que vai acontecer. E por isso você tem na mão um livro que está mais atual que o jornal de hoje. E mais atual do que os livros de história. E é de uma exatidão absolutamente espantosa. Por outro lado, Deus apresenta os impérios, que não há nada que o mundo, este mundo em que nós estamos, o mundo da política, o mundo dos países, das nações, que tanto se batem e lutam e combatem, tanto sangue correu para que se construíssem nações e impérios à força das armas, à força da defesa das fronteiras, à força do seu valor histórico, do seu valor como raça, como povo, como afirmação. Afinal, é isto tudo, estes fenómenos todos, estas coisas todas, olhando para a palavra de Deus, Deus não atribui assim essa importância toda que os senhores do mundo se atribuem a si próprios. Como seria o tempo dos grandes imperadores? Quando nós olhamos para documentários, olhamos para reportagens ao estilo da época, ou filmes feitos ao estilo da época, a sumptuosidade, a riqueza, a força, a autoridade, o poder que era dado através da história em certos momentos a certos homens, tinham inclusive o poder de vida e morte dos seus súbditos. E quando nós olhamos para a história e vemos alguém como, por exemplo, Nabucodonosor, imperador de Babilónia, e apenas nos desenhos daquilo que terá sido a beleza da cidade suspensa e dos jardins suspensos da cidade de Babilónia, a riqueza, a opulência, a conquista dos reinos à força, pela força das armas, pela força dos exércitos, e a rapinagem que foi feita dos bens e do ouro e de tudo o que estava nessas nações e nesses países, trazidos para as suas sedes, para as suas capitais. Como foi este o caso, este e de quase todos eles. E, no entanto, ele é apresentado aqui em Daniel, no capítulo 7, é apresentado como a figura de um leão com asas. Aparece nos mosaicos antigos de Babilónia a representação de um leão com asas. E, no entanto, Deus profetizou isto antes de acontecer. Depois, a seguir a este, está escrito em Daniel, no capítulo 7, no versículo 3, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar.
Nós até usamos esse termo, essa terminologia, um mar de gente, uma multidão de pessoas. E de lá do meio sai um animal. E o animal que saiu foi, versículo 4, o primeiro era como um leão, tinha asas. Enquanto olhava, foram-lhe arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dada mente de homem. Quer dizer que corporizou, entrou aquela noção de império, no pensamento, na razão, na força, na vontade, nas características daquele homem, o imperador Nabucodonosor, que foi sucedido depois pelo filho dele, Belsazar, e que não tinha a força de seu pai. Mas este, que chegou a invadir Jerusalém e a derrotar os exércitos de Israel, e que trouxe do templo, que mais tarde o filho dele bebeu dos copos que eram servidos nos serviços do próprio templo, e que por causa disso, de ter profanado os cálices que eram usados pelos sacerdotes, que não podiam ser usados por mais nada e ninguém, por causa disso o império foi-lhe tirado e passou o Império Persa. E aparece aqui dito que a seguir o próximo animal que aparece, a próxima besta, é um urso. Semelhante a um urso, versículo 5, o qual se levantou entre os seus lados. Depois deste surgiu o terceiro animal, semelhante a um leopardo. Sucedeu ao Império da Pérsia o Império da Grécia, com Alexandre o Grande, que tão jovem conseguiu estender o seu império até à Índia, além da bacia do Mediterrâneo toda, da conquista do Egito, da conquista de tudo, chegou até à Índia. Foi de uma velocidade e de uma expansão tão extraordinária que ainda hoje se interrogam todos como é que aquele homem tão novo e que morreu tão novo, morreu com menos de 40 anos, com 30 e qualquer coisa anos, como é que ele conseguiu fazer isto tudo em tão pouco tempo, com uma força, com uma dedicação, com uma entrega, com uma vontade de ferro, uma vontade terrível, de arrastar o exército até chegar aos limites daquilo que era possível humanamente concretizar e realizar. Aqui temos a Grécia, na sua grandeza, nas suas vaidades todas. Olhamos hoje para a Grécia, olhamos hoje para o Egito dos faraós, olhamos hoje para a Pérsia, que é o Irão, olhamos hoje para a Babilónia, que é o Iraque, olhamos hoje para estas nações todas e dizemos assim que é feito das suas grandezas e dos seus impérios e das suas riquezas e das suas vaidades e que é feito de tudo isso. A seguir a estes 3 primeiros que falamos, Babilónia, Pérsia, Grécia, veio depois o Império de Roma. No tempo do Império de Roma nasceu Jesus. E foi dada a ordem dele ser crucificado pela assinatura do governador de Israel, posto pelos romanos em Israel, chamado, como toda a gente sabe, Pôncio Pilatos. Teve que assinar a ordem da morte de Jesus. Os judeus, claro, participaram disso ativamente, principalmente as elites religiosas, as elites políticas, as elites que dirigiam a nação. O povo ficando a observar e a ver, sem perceber nada, onde estava a razão e onde estava a verdade, como normalmente o povo fica meio aturdido no meio das grandes decisões, mas a força, a vontade, a execução, a crucificação lá aconteceu. E Jesus, que afinal veio para morrer pelos nossos pecados e veio na sua primeira vinda para ser sacrificado por nós, entregou-se dizendo a Pilatos claramente: eu vim para isto. Eu vim para me entregar. Ninguém me tira a minha vida. Eu a entrego de vontade pessoal. Eu me entrego a minha vida para o perdão de pecados. Amém? Na primeira vinda, Jesus entregou-se. Mas na segunda vinda,
ninguém vai insultá-lo, nem cuspi-lo, nem esbofeteá-lo, porque a segunda vinda ele vem para impor o seu reino, para implantar o seu reino visível sobre toda a terra. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com um corpo incorruptível. Olha, tantos e tantos irmãos que têm partido para a presença de Deus e vão ressuscitar com um corpo novo de glória e vão aparecer e Jesus vai estar sentado no trono a dirigir as nações. Não vai ser a partir da ONU, vai ser a partir de Jerusalém, sentado o Senhor como Rei de Reis e Senhor de Senhores a dirigir as nações. Só que nessa altura, falaremos disso nas próximas semanas, sobre o milénio, sobre quais são as características do reino em que Cristo reinará durante 1000 anos seguidos sobre toda a terra e que todos aqueles que morreram em Cristo estaremos cá outra vez. Haveremos um dia de lembrar-nos destas reuniões, destes cultos. Haveremos um dia de lembrar-nos dos nossos irmãos que partiram. Haveremos um dia de lembrar-nos, dizer, naquele tempo em que nós estávamos lá, nesta carne ainda, e agora estamos do outro lado, agora estamos do lado de cá, com um corpo novo de ressurreição, e olhamos e vemos Cristo sentado no seu trono, e estamos às ordens dele para o servir de uma forma visível, de uma forma objetiva, com um reino não espiritualmente, um reino de fé e um reino da palavra e um reino em que nós queremos e desejamos e buscamos que esse reino se manifeste, mas um reino que está perfeitamente manifesto, perfeitamente visível, um reino que dirige as nações. Não é assim que nós vemos hoje. Hoje vemos estas trapalhadas todas que você vê das nações, dos políticos, dos golpes, dos assassinatos, da destruição, da guerra, do sofrimento, da miséria, da fome de um lado, da opulência do outro, das vaidades, da ganância, de tudo o que este mundo está cheio. Nessa altura veremos Cristo a reinar sobre as nações. Que tempo extraordinário será este, em que o Senhor reinará sobre todos os povos, sobre todas as nações da terra, e em que não há mais morte. Não há mais morte, acabou a morte. E acabou-se o diabo também. O bicho e a comandita toda dele dos demónios vão estar amarrados 1000 anos. Eu creio que eles devem estar amarrados num lugar visível. Assim, uma espécie de jardim zoológico. Jardim zoológico, onde está a bicharada, o diabo e os demónios, todos amarrados lá, todos metidos nas suas jaulas, e nós vamos ao domingo passear e vamos passar lá. Olha, vou-te mostrar que este diabo aqui, este demónio aqui, as coisas que ele me fez soar do outro lado enquanto eu estava do outro lado com essa cara. Olha, aquele dava doenças, olha, aquele dava cancro, olha, aquele ali dava cegueira, olha, aquele maluco ali daquele demónio era o responsável das paralisias e do sofrimento todo. Olha, aquele ali dava leucemia, olha, aquele ali fazia isto e aquilo. Está tudo amarrado agora, está cheio de leucemia, cheio de cancro, cheio de tudo. Está tudo em cima deles, glória a Deus. Você passa a ver, olha, aquele era o assassino, o que matava gente, o que matava crianças, o que matava tudo, o que desfazia tudo. Olha, aquele era o que estava metido nas guerras todas, era aquele da colar. Era a secção das guerras, a secção dos causadores de guerras. Olha, aqueles ali em figura de sapos, eram os que andavam de nação em nação, de um lado para o outro. Que feios que eles eram. Como é que eles conseguiram convencer os governantes do mundo a juntar-se para a grande batalha do Armagedon? Estão ali os três. É o que está aqui escrito. É o que está aqui escrito. Em figura de sapos. O diabo nunca fez nada lindo. Não se esqueça disso. Nunca fez nada lindo. E quem os viu como anjos e os vê agora como sapos, a atormentar as pessoas e a arrastá-los, quantos serão? Quantos milhares desses demónios haverá para convencer os governantes do mundo a juntarem-se para a grande batalha final? Eu não estou a inventar nada, eu estou-lhe a dizer o que está aqui escrito. O que está aqui escrito. Já lá vamos ver. Entretanto, eu queria que visse em Daniel, comigo, Daniel, no capítulo 7, que é chamado, como sabe, o Apocalipse do Velho Testamento. Se dúvidas houvesse, que não há, mas estão aqui dizendo claramente que estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Aqui está.
está no capítulo 7 do livro de Daniel, versículo 17. São 4 grandes animais. Deus apresenta assim os impérios, o império de Babilônia, o império da Pérsia, o império da Grécia, que ainda não tinha vindo, e o império de Roma, que ainda havia de vir, e demorou muito tempo ainda a vir. Apresenta a história contada antecipadamente do que vai acontecer, dizendo são 4 grandes reinos. E de facto eles dominaram toda a civilização do seu tempo. Destes, o que durou menos foi o de Babilônia. Durou cerca só de 80 anos, não durou mais. O Império Persa já durou mais, o da Grécia durou mais, e o de Roma durou mais de 300 anos. O que durou mais destes 6 grandes impérios que existiram foi o do Egito. Durou mais de 1000 anos, do tempo dos faraós. E o segundo foi o Império da Assíria. Bem, eu estou a dizer isto aos meus irmãos porquê? Porque você encontra aqui 4 a partir deste momento da história, porque já 2 tinham existido antes. Por isso é que no livro de Apocalipse, recorda-se que nós estávamos a ler, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, diz assim: vi as suas cabeças, versículo 3, capítulo 13, versículo 3. Vamos ler o versículo 2, agora você percebe melhor o versículo 2. Diz assim: vi a besta que era semelhante a um leopardo com pés de urso e boca de leão. Está a ver esta mistura toda? Aqui já está um resumo da mistura daqueles impérios que aconteceram antes. Porque agora, nesta altura do Apocalipse capítulo 13, já estava na vigência do Império Romano. Era agora o Império de Roma. E diz, vi uma das suas cabeças ferida de morte. Foi o Império de Roma, ferido de morte. Mas esta ferida mortal foi curada. Isto é agora para o nosso tempo. As nações que anteriormente o Império de Roma tinha domínio e controle, principalmente nesta parte da Europa, juntaram-se de novo. A ferida foi sarada. Juntaram-se numa moeda, o euro, e estão a juntar-se numa unidade política, numa unidade militar, numa unidade de informação. É para aí que isto vai. E como isto é a besta, quem é que me entendeu? Como isto é a besta em preparação, veja o tempo que ela tem para se preparar. Ao tempo que está isto em preparação. Vai ter domínio, ainda não tem. Ainda não tem. Nós não sei em que ponto do processo é que estamos. Mas não só a ferida vai ser sarada, como do meio disto tudo só falta chegar a pessoa certa. E você sabe quem é a pessoa certa. Quem é? É o Anticristo. Porque sempre nos impérios teve que aparecer aquela pessoa, a tal pessoa especial. Não há Roma sem Júlio César. Não há império sem Faraó. Não há império sem Assurbanipal, da Síria. Não há império do Iraque, de Babilônia, sem Nabucodonosor. Não há império da Grécia sem Alexandre. Não há impérios. Aquela pessoa surge e consegue deixar uma marca e um rastro depois na própria história que vai agregar em si, que vai reunir uma série de características, de confluências, de condições para que aquilo se cumpra e se exerça. Agora, você olha, segundo a opinião de Deus, isto não é uma coisa lá muito boa. Mas se olhar para o mundo acha isto o máximo. Aqueles tempos é que foram fantásticos. Hoje só restam calhaus. Bocados de estátuas. Estátuas sem nariz, sem braço, sem perna. Edifícios caídos em ruínas, espalhados no meio dos jardins das ervas. As memórias daquele tempo e daquela história.
Bendito seja Deus. Mais à frente, aqui no capítulo 17, e este é um capítulo de interpretação muito exata, que não deixa nenhuma margem de dúvida, diz assim no versículo 8, capítulo 17, versículo 8. A besta que viste era e não é. E está para emergir. Se nós não entendemos isto à luz da própria história, não conseguimos perceber isto. Se, em vez de eu chamar aqui besta a este versículo 8, se é Roma, você percebe logo. A besta Roma, o império de Roma que viste, era e não é, quer dizer, vai desaparecer. Mas está para emergir outra vez do abismo. E caminha para a destruição. Quando surgir este número 7, são 6 impérios. O Egito, a Síria, Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, número 6, e falta o número 7. Não há mais. Por favor, preste atenção. A Bíblia acaba aqui, não há mais. Nós tivemos, não sei se a felicidade, se a infelicidade, de nascer neste período da história em que estamos no fim da linha. Não há mais impérios. Você olha para ali e vê a seguir o reino que vai existir para sempre é o reino dos céus sobre a terra. Este é o último. E este nós estamos a assisti-lo em formação. Estamos a vê-lo a ser preparado, a ser montado. A união das nações, a união dos países, não foi pela força das armas, foi muito diferente dos outros. Mas estamos a vê-lo a emergir outra vez. A aparecer de novo. Um império de mais de 400 milhões de pessoas na Europa toda, que a qualquer momento pode agregar mais uma série de outros países. Porque a bacia do Mediterrâneo não acaba aqui, onde está agora a Europa. Mas, por favor, preste atenção. Diz aqui que o mundo se admirará, versículo 8, de ver a besta que era e não é, mas aparecerá. Aparecerá outra vez como um império, como uma força avassaladora, como uma força dominadora. Não sei o que é que vai acontecer para isto ter que suceder, não faço ideia. Não faço ideia. Mas isto não vai ser bonito. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 7 reis. 7 reis. O Egito, 1. A Síria, 2. Babilônia, 3. Pérsia, Grécia, Roma. Olha o versículo seguinte. Dos quais caíram 5. Caíram 5. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Caíram 5. 5 desses reinos, 5 desses impérios, nesta altura já tinham caído. Não há dúvidas de que estamos aqui a falar. De que besta é que falamos? Não há dúvidas. 5 deles caíram. Na altura do Império de Roma tinham caído 5. Olha o que está neste versículo, leia comigo. São também 7 reis. 5 caíram. 1 existe. Qual era o que existia nesta altura do apóstolo João, dos apóstolos, dos discípulos e da igreja primitiva? O Império de Roma, que só caiu no tempo de Constantino, depois do Império de Constantino, a tentativa dele de reconstruir o Império Romano no ano 300, não é? E que durou até lá. 1 existe. E depois o que diz? E 1 ainda não chegou, ainda não é vindo. Quando vier, deve permanecer pouco tempo. Não lhe vai ser dado muito tempo ao anticristo. Aliás, aqui até diz quanto tempo é que lhe vai ser dado. Se você olhar comigo, você já viu, você já leu. Eu não estou a inventar. Aqui está escrito quanto tempo é que lhe vai ser dado.
Deus não lhe vai dar muito tempo. Olha, vai-lhe dar o mesmo tempo que lhe deu a Jesus. A Jesus deu-lhe 3 anos e meio para Jesus fazer a maior revolução da história. A revolução do amor, do perdão, da palavra, da verdade, da luz que veio ao mundo no meio das trevas. Ao diabo também lhe vai dar 3 anos e meio. Só que dar 3 anos e meio ao Filho maravilhoso de Deus é uma coisa. Dar 3 anos e meio ao diabo em figura de gente é muito diferente. Porque ele vai usar esses 3 anos e meio para fazer o que ele sabe melhor fazer. Matar, roubar e destruir. Quando ele se apanhar com o poder nas mãos e tirar a máscara, oh meu Deus, o mundo vai dar um grito de desespero quando perceberem no logro que caíram. Quando ele tirar a máscara e exigir que o adorem como Deus. Não é que os outros não tenham querido que o adorassem como Deus. Os imperadores romanos exigiam que os adorassem como Deus. Os mais loucos, então, exigiam isso tudo. Os faraós exigiram que os adorassem como Deus. Nabucodonosor exigia de uma forma brutal que o adorassem. Mandou fazer aquela estátua, lembra-se? Tocava a música, tinham que todos curvar à estátua dele. Ai de alguém que não se dobrasse à estátua. A estátua era a representação dele. A estátua de ouro. Ai de alguém que não se dobrasse, não se joelhasse. Ficaram aqueles 3, lembra-se? Ficaram de pé com os chapéus e com tudo e não se dobraram. E ele mandou o quê? Agarrar neles e fornalha com eles. E mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais ainda. Mas lá no meio da fornalha, quando parecia impossível que eles iam sair em pó, numa caixinha, lá na fornalha, apareceu o 4º homem. E ele teve a humildade de olhar e dizer: quem é aquele quarto que anda ali dentro? Aquele 4º homem que anda ali dentro, que parece o filho dos deuses. E os outros deu ordem para eles saírem de lá dentro e eles saíram. E a única coisa que tinha sido queimada foram as cordas com que eles tinham sido lançados para lá. Teve a humildade ainda de reconhecer: não há Deus nos céus e na terra senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Reconheceu. Deu-lhes tudo de riquezas e de tudo para eles e de bênçãos, dizendo: não, eu tenho medo desse Deus, eu tenho medo do Deus deles. Mas não me parece que se converteu. Glória a Deus, amém. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, estão a ver aqui, então, estávamos nós a dizer que esta besta que aparece, a última, não é? A número 7, que exige que o adorem. Versículo 4, capítulo 13, versículo 4, adoraram o dragão, adoraram a Satanás, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca. Aí que está, aqui surge o homem. Foi-lhe dada uma boca, foi-lhe preparado um homem. Foi preparado um homem para ser a encarnação dessa visão, desse poder e do diabo poder usá-lo e saturá-lo completamente. Uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias e autoridade para agir durante 40... Capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Apocalipse 13, versículo 5. Foi-lhe dada autoridade para agir, para governar durante quanto tempo? 42 meses. Se você fizer contas, vai ver que 42 meses são 3 anos e meio. 3 anos e meio. 12 mais 12 mais 12, 36. Mais 6 meses, 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Aqui noutra escritura, no capítulo 12, no versículo 6, diz que são 1260 dias, que é a mesma coisa, o mesmo tempo. E no capítulo 12, no versículo 14, foram dadas à mulher 2 asas de águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de 1 ano, outra vez 3 anos e meio.
Aqui, entre o capítulo 12 e o capítulo 13, está declarado absolutamente quanto é o tempo que o anticristo vai ter. Só que ele, com isto, e com o poder do mundo nas mãos dele, não vai fazer boa coisa. No início, não diz que vai fazer logo o estrago todo. Mas no capítulo 16, quando aparecem os tais demónios, enviados por ele, pelo diabo e pelo falso profeta, são enviados aos reis e aos presidentes das nações. Capítulo 16 do Apocalipse, versículo 13, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Esta besta é o anticristo, já em pessoa, aqui. Por favor, perceba isto, que a besta, o anticristo, é uma pessoa. Mas a besta, em sentido literal, em sentido claro, é império. É poder do mundo nas mãos de alguém, nas mãos de um homem. Poder de um império do mundo. Poder de nações que se congregam, que lhe entregam o poder e a autoridade a ele, para ele decidir, para ele gerir, para ele fazer como quiser. E esse poder vai estar na mão deste homem. Ou seja, aqui eu creio que das coisas mais incómodas que há é esta. Deus envia à terra o seu Filho amado, cheio de amor e bondade, faz milagres extraordinários, faz coisas espantosas. O mundo rejeita-o, crava-o numa cruz. Agora o diabo vai mandar o filho dele e o mundo vai aplaudi-lo, vai adorá-lo, vai amá-lo. Este mundo cego e vesgo e louco vai bater palmas e aplaudir o maior perigo à face desta terra, sem saber que está na presença do próprio filho de Satanás. Deus gerou o seu filho no ventre de uma virgem. Eu acho que o diabo foi gerado no ventre da maior vagabunda que andava para aí, em qualquer lado, e aparece com um corpo para lá dentro estar cheio, não do Espírito Santo de Deus como Jesus estava, mas cheio do Espírito de Satanás, da maior ódio, da maior raiva contra a humanidade, dos homens e mulheres feitos à imagem e semelhança de Deus, para destruir esta humanidade. Agora eu pergunto-lhe, você acha que Deus vai permitir que ele destrua? Não, vai fazer estragos. O Apocalipse diz bem claramente isso, que vai fazer estragos. Os estragos vão ser tão grandes que Jesus vem e pega naqueles que são dele. Quantos é que são dele aqui? E leva-os para a sua presença antes. Os estragos vão ser tão maus que Deus nem vai permitir que os seus filhos estejam a assistir a isto. Quanto mais sofrer as consequências disso. Vai pegar no seu povo e vai levá-lo. Aqueles que são meus vão agarrar neles e levá-los. Diga-me se não era a mesma coisa que você fazia aos seus filhos. Se soubesse o que vinha aí, alguma coisa, uma catástrofe, ou um mal, ou um problema, você não pegava neles antes, escondia-os, ou guardava-os, ou impedia que esse mal viesse? Sim ou não? Deus vai fazer isso. Nós não sabemos. Nós não conseguimos saber tudo do que vai acontecer, mas Deus sabe tudo o que vai acontecer. Então, quando isso estiver para acontecer, a Bíblia diz que Ele vem e vem pegar aqueles que são dele. Quantos aqui é que são dele? Então, não se esqueça de dizer isso. Senhor, eu sou teu. Porque Jesus disse que foi a preparar lugar para aqueles que são dele, para que onde ele estiver, nós estivéssemos com ele. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, versículo 3, se eu for, voltarei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Não há dúvidas que Jesus foi a preparar esse lugar e quando chegar esse momento, Ele vem a tomar os seus filhos e guarda-nos. Glória a Deus. Enquanto cá em baixo este mundo vai olhar para a careta do anticristo, nós vamos estar a olhar nas bodas do Cordeiro para o rosto lindíssimo de Jesus e a estar na presença de Deus. E na presença não só de Deus, na presença daqueles que amamos e já partiram antes de nós. Na presença daqueles que estão à nossa espera lá. Amém? Na família que lá está. Nós temos uma família lá e uma família cá. Para aqueles que têm família lá, é o reencontro. Amém, irmãos? Quem é que me entende? É o reencontro. Que reencontro mais impressionante. Que coisa mais impressionante.
Que coisa mais maravilhosa e mais extraordinária. E afinal isso é só o início. Aquilo que a Bíblia chama as bodas do Cordeiro. É uma festa que dura 7 anos. Fala-me de umas bodas grandes. Estas é que são umas bodas a sério. 7 anos. Porque a festa dos tabernáculos é isso mesmo. São 7 anos de festa. Só que Deus mandou fazer essa celebração 7 dias. Mas elas representam um dia, representam um ano, quando chegar a altura do arrebatamento. Amém, irmãos? No capítulo 19 do livro do Apocalipse. No capítulo 19 diz assim: alegremo-nos, versículo 7, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa se preparou. Porque foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E então falou o anjo e disse-me: escreve, abençoados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós vamos ser abençoados, afinal não é assim tão mal termos ficado para o fim. Glória a Deus. Porque vamos direto para as bodas do Cordeiro. Saímos dessa terra depois de ter visto a expansão ao longo desses 2000 anos, depois de termos lido a história para trás, depois de termos confirmado e comprovado que tudo o que Deus disse é certo, não falha, nem as vírgulas falham. Quando chegar o momento, a igreja é arrebatada e nós vamos ao encontro da presença de Deus. E aqueles que morreram ressuscitarão ao mesmo tempo à nossa frente a subir. Meu Deus, acho que alguns até vamos de mão dada com eles. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? A subir à presença de Deus. É esse lugar que Jesus disse que preparou. Que está em preparação. Olha que Ele prepara as coisas com antecedência. 2000 anos é a obra. Isso é que é a organização. Tudo preparado. Há 2000 anos começou. Tem que ser alguma coisa muito extraordinária. Para ser preparada com esta antecedência toda, tem que ser algo de muito espantoso. Porque você não pode esquecer isto. É que não somos só nós. Somos nós e são todos os milhões de filhos de Deus que existiram antes de nós. Desde o tempo de Enoque, desde o tempo do Éden, desde o tempo que você vê dos primórdios da existência da Bíblia, até aos nossos dias, aqueles que conhecemos e aqueles que sabemos os nomes que estão aqui e daqueles milhões e milhões que não temos sequer conhecimento de quem fossem, mas que estão lá. Dos grandes, que você sabe os nomes, de reis como David, de homens como Abraão ou Moisés, de servos de Deus como Daniel, de apóstolos como João ou como Pedro, todos eles. Você vai estar à mesa com eles, glória a Deus. Vai ouvir as histórias contadas em primeira mão do que foi, de como foi e aconteceu. Vai assistir à história, não das narrativas bíblicas, dos resumos, que esta Bíblia é um resumo muito resumido de tudo o que aconteceu, mas vai saber as coisas em primeira mão, contada pelos próprios. Amém? E vai estar à mesa com eles. Essas são as bodas do Cordeiro. Eu creio que vai ser também um tempo de formação. Vamos ter lá umas aulas de formação. E não são só de equitação. De aprender a andar a cavalo, porque, afinal, vão ser uma preparação muito grande, porque, a seguir, vai entrar em ação o reino dos céus visível sobre toda a terra. Amém, irmãos? A mesma palavra que diz isto, diz a seguir no versículo 11: vi o céu aberto e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Está vestido, versículo 13, com um manto de sangue e chama-se o Verbo de Deus, a palavra de Deus. E era seguido, versículo 14, seguiam-no. Quem é que vinha atrás dele? Ele vai à frente do seu exército. Quem é que vem atrás dele? Leia comigo. Seguiam-nos os exércitos que estão nos céus em cavalos brancos. Então, afinal, o nosso tempo de bodas de 7 anos acabou. Agora vimos todos para baixo. Oh, glória a Deus. Tem tudo para ir abaixo. Tomar posse disto. Tomar posse é tomada de posse desta terra. Amém, irmãos? Quantos estão prontos para essa tomada de posse?
aí nessa altura valerá a pena fazer parte dessa elite que vem com Jesus por aí abaixo para governar as nações. Agora eu não quero governar nação nenhuma, mas nessa altura não me importo de fazer parte de um grupo que esteja a governar com Cristo. Amém, irmãos? Não me importo. Nem que me seja dada só uma junta de freguesia, já fico feliz. Ou uma associação qualquer. Ou as águas de Gaia, não me importa. Glória a Deus. Vamos lembrar-nos, olharmos para trás e lembrar-nos destes tempos em que nos ríamos, em que nos doíam dentro de vez em quando, e dores de cabeça e tudo, depois estamos com o corpo da ressurreição, não há dor. Aliás, nem há morte sequer. Além de pôr o diabo fora de circulação, a primeira coisa que você vê na Bíblia é que a morte desaparece. A morte desaparece. Cristo vem reinar sobre as nações e não há mais morte. Ou seja, voltamos ao jardim do Éden. Agora você entende tudo na plenitude, o que é que quer dizer. Você olha para Jesus e vê-o sentado no trono, e olha para si e vê com um corpo igual. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Agora sim percebemos, agora percebemos. E também percebemos o que Jesus disse. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não há caminho de retorno a essa glória que foi perdida por Adão e por Eva. Não há retorno a essa glória sem ser em Cristo. O caminho de regresso a essa glória é através de Jesus. E para isso ele teve que vir a primeira vez para se entregar à cruz, e vem a segunda vez para implantar o seu reino sobre toda a terra com aqueles que lhe pertencem. Quantos é que lhe pertencem? Diz: Senhor, o meu nome está escrito aí e eu pertenço-te. Amém, irmãos? Meus queridos irmãos, iria Deus permitir que o diabo destruísse esta terra toda? Ele estava-se a preparar para isso. Deus sabia, Deus disse isso. Jesus disse isso claramente. Mateus 24, versículo 21 e 22 diz claramente isto. Se fosse deixado, se fosse permitido, o diabo destruía esta terra toda, não ficava nem uma pessoa viva. Arrasava com este planeta tão lindo que Deus criou para que o homem habitasse. Olha o que está escrito. Mateus capítulo 24, versículo 21, diz: nunca se viu, não haverá então uma grande tribulação, uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Esses tempos de tribulação, esse tempo de aflição ainda não vieram. Isso ainda não aconteceu. Como nunca existiu. Já houve guerras. Houve guerras que duraram até 100 anos. Houve guerras que duraram muito tempo. Destruição feroz de nações, de cidades, de pessoas, de tudo. Mas uma aflição no mundo inteiro ao mesmo tempo, tão grande como nunca se viu, isso é o que está para vir. E essa aflição, esse problema é tão grande que se Deus não interviesse, olha o que está no versículo 22, ora veja, no versículo 22 diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, não haveria ninguém para contar a história. O diabo acabava com a humanidade toda à face da terra, com a guerra nuclear, com as armas que existem, e que ele vai ter acesso, lembre-se que quem vai ter os códigos de acesso a essas armas todas é ele. Percebe agora porque é que ele quer vir nesta altura? O mundo nunca teve essa potencialidade. Nunca teve essa capacidade de destruir o planeta todo. Nunca houve. Há agora. Por isso é que ele aparece agora, o bandido. Ele aparece porque agora é que há as armas capazes de destruir esta terra toda. Mas a boa notícia que você vê ali é que, por causa dos escolhidos, aqueles dias são abreviados. Por causa dos que ainda sobraram e ainda ficaram, vão ficar, infelizmente, e sobrar, Deus diz: não vai permitir, aqueles dias são abreviados. Por quem? Por Deus. Deus vai abreviar aqueles dias. Deus não vai permitir que ele faça o que queria fazer. Quando ele estiver a ponto de acabar com a destruição toda, Apocalipse capítulo 19, Jesus entra em ação com os seus exércitos e diz aqui, no versículo 19, 19. Apocalipse 19 diz: vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos
para combater contra aquele que estava montado no seu cavalo e contra o seu exército. Afinal, o que o diabo queria era mesmo impedir que Jesus viesse. Para isso é que ele foi buscar esse armamento todo. A morte e a destruição dessa terra toda era uma consequência da loucura dele. Mas a raiva dele é, se isto não é para mim, não é para ninguém. Esse pensamento satânico e psicopata e louco e doido é o pensamento de Satanás. Não é para mim, não é para ninguém. Se eu não puder ficar com esta terra nas minhas mãos como até aqui, é que o diabo pensa assim, se eu não puder, já que eu não posso ficar com isto sempre, então vou reunir tudo o que está aí de destruição massiva, de destruição completa, e vou arrasar com isto tudo. Não vai ficar ninguém vivo. Ele é doido o suficiente para pensar assim. Olha o que Jesus lhe vai fazer. Versículo 19. E a besta e os reis da terra reunidos com os seus exércitos. No versículo 20 diz, mas, diga comigo, mas. A besta foi presa. Com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante do mundo seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo e que arde com enxofre. Os dois primeiros clientes do lago do fogo e enxofre são estes dois. E são lançados lá vivos. Que é para experimentar o que é bom. Vivos, lançados lá. Os dois primeiros clientes, o lago do fogo ainda não está estreado. Está preparado, está feito por Deus, mas os dois primeiros clientes que lá vão entrar são estes dois. A besta, o anticristo, e o falso profeta. Eu não sei se os irmãos têm pena, eu não tenho. Há pessoas que são crentes, são tão bons, tão cheios de amor e tão lindos e tão bons que têm pena. Eu não tenho pena nenhuma. A destruição que estes dois vão causar, o que eles queriam fazer a esta terra, eu acho que eles mereciam até pior que isto. Agora, repare bem, Deus vai condená-los e julgá-los ao mesmo tempo e são lançados lá vivos. Não morrem. Vão lá ficar. Para sempre. Quer dizer que são os dois primeiros a entrar para lá são estes dois. E a seguir, a primeira coisa que você vê aqui que Jesus faz é prender o diabo e os demónios todos. 1000 anos. Por isso é que eu disse, deve ser uma espécie de jardim zoológico gigantesco onde aquelas feras estão lá amarradas. Que é para o mundo inteiro poder passar lá e ver. Porque as feras, que nós hoje chamamos as feras que estão no jardim zoológico, vão estar à solta. Os leões vão deixar de fazer mal, os tigres vão deixar de matar, os animais selvagens não vão fazer mal nenhum, durante o milénio não há mal. Agora, estas feras, essas é que vão estar amarrados lá, que é para ser visto. Estes é que andaram a fazer isto ao mundo. O mundo ficou neste estado causado pelo reino das trevas e aqueles que o seguiram, e os adoradores deles, e os bruxetos todos, e toda a gente que alinhou com aquele lado, vão estar debaixo de condenação. Amém, irmãos? E Cristo reinará sobre toda a terra durante 1000 anos. Quantos é que vão estar lá? Quantos é que vão estar ali firmes? 1000 anos. Com um corpo novo, acabou-se a velhice, acabou-se a doença, acabou-se o sofrimento, acabaram-se as dores de cabeça, de um ouvido, de um dente, de um pé, acabou tudo. Tudo novo para reinar com Cristo 1000 anos. Que lindo que é o Senhor. Que bom e que maravilhoso que é Deus. Como será a terra nessa altura? Como será a reconstrução disto tudo? Como será a reconstrução dessa grandeza toda, do resto que ainda não foi continuado? Foi descontinuado. Deus não continuou com a criação na Lua, em Marte, em Júpiter, nos outros planetas deste sistema solar. Deus não continuou com a criação. A criação foi suspensa. São mandadas sondas e mandado tudo e para lá ver o que é que está lá, não está nada. O resto da criação ficou suspensa à espera, porque se deixassem isso tudo ser feito, cumpria-se aquela profecia da Guerra das Estrelas. Quer dizer, sem saber, Hollywood já está a dizer o que é que fazia se pudesse.
Era guerra não só aqui neste planeta, mas era guerra, era guerra nos planetas todos. Era guerra em Marte, era guerra na Lua, era guerra fugir de uns para o lado a matar-se uns aos outros. Não, tenha calma. Esta experiência aqui, se não deu certo, Deus não dá segundas oportunidades. Amém, irmãos? Por isso, quando aqui isto estiver debaixo de controle de Deus, aí vamos ver como é que vai ser. Mas eu creio que há coisas absolutamente maravilhosas que nós nem podemos imaginar agora. E que Deus fará quando estiver a reinar sobre esta terra. Amém? Você tem que ter cuidado de estar preparado para não perder essa oportunidade. E lembre-se que a vida não é só isto que nós estamos a viver hoje. Há muito mais vida para além daquilo que nós vemos ou imaginamos. Só a primeira parte, só o primeiro bocadinho que você vê logo aqui no livro do Apocalipse dura 1000 anos. Você não tem 1000 anos. Como é que tem coragem de dizer que está velho? Como é que tem coragem de dizer que está idoso, que está velhinho, que está não sei o quê? Você tem, a partir de agora, faz favor, está calado com isso. Você está só a começar. Você é um bebê. Está só a começar. O resto que está para a frente para viver é muita coisa boa. Com Cristo vai valer a pena viver com Ele para sempre. Amém, irmãos? E o seu reino não terá fim. Estes reinos do mundo vão acabar, mas o reino dos céus será implantado sobre esta terra e não terá fim. Querido Senhor, damos-te graças da Tua Palavra, damos-te graças da Tua Palavra ao nosso coração. Dirige-nos, meu Deus, dirige-nos naquilo que é a implantação do Teu reino sobre esta terra, agora, enquanto estamos a falar de Ti, enquanto comunicamos àqueles que ainda não Te conhecem acerca do Teu reino, da beleza do Teu reino, enquanto comunicamos acerca do conhecimento da profecia, da palavra profética, do que está para vir, do que está para acontecer, das coisas que ainda não vemos, das coisas que ainda não sabemos. Nós sabemos aqui só as coisas básicas, mas nós oramos diante da Tua presença. Oramos em nome de Jesus, diante do Teu trono, de tomares a nossa vida em Tuas mãos e nos conduzires para a frente e nos dirigires. Toma a nossa vida, Senhor. Dirige-nos em Teu poder e vitória. Dirige a nossa vida no Teu conhecimento, na Tua revelação. Daqueles que partiram do nosso reencontro com eles, desse dia glorioso, daqueles que morreram em Cristo, ser ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos ainda, irem ao Teu encontro, à Tua presença, para estar contigo para sempre. Nós Te agradecemos hoje de todo o coração. Nós Te agradecemos hoje com toda a nossa alma. Nós Te agradecemos, querido Senhor. Pedimos que seja feita a Tua vontade em nós, a Tua perfeita vontade em nós. E pedimos que Tu nos conduzas e dirijas dia após dia e nos faças triunfar sobre as batalhas da nossa vida. És Tu quem nos conduzes, és Tu quem nos diriges. Dá-nos a Tua força, dá-nos a fé no nosso coração, essa medida de fé que nós temos que desenvolver e fazê-la crescer. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome com a nossa vida todos os dias e livra-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus.